Parece cenário de cinema. Em 18 hectares, nas terras do antigo Engenho São João, no Recife, estão jardins imensos, cheios de esculturas, lagos, construções em estilo gótico e até um castelo. Logo na entrada, uma réplica da estátua de Davi de Michelangelo, em mármore de Carrara, dá as boas-vindas. Este é o território de um reino dedicado à arte, à história, à cultura e ao sonho. Estou com equipe especializada em antiguidade e eles têm amor mais do que eu. Aqui está uma das mais modernas pinacotecas do Brasil. São 1.200 metros quadrados com equipamentos de alta tecnologia que controlam a umidade, a temperatura e a luminosidade. Condições perfeitas para abrigar um acervo único que reúne livros, documentos, móveis, tapetes e quadros do período da ocupação holandesa no Brasil. Os holandeses ocuparam Pernambuco durante 24 anos, de 1630 a 1654. O açúcar era cobiçado pelos invasores que queriam dominar a comercialização do produto na Europa. Em 1637, o conde Maurício de Nassau chegou ao estado para consolidar o domínio holandês. Ele ocupou o cargo de governador-geral por 7 anos, que ficaram marcados como a fase de ouro da presença holandesa em Pernambuco. Foi uma época de muita prosperidade e deixou como principal legado a implantação de uma sociedade urbana no Recife. Nós não teríamos um acervo tão significativo sobre o Brasil holandês aberto ao público se não fosse essa iniciativa de Ricardo Brenan. Com a exposição do Brasil holandês, ele nos mostra um pouco do que foi Pernambuco e o Nordeste ocupados pelos holandeses, um trecho riquíssimo da história do Brasil, da América Latina e do mundo. É um conjunto de valor histórico incalculável, a começar pela maior coleção de obras do pintor holandês Frans Post do mundo. Aqui estão 20 pinturas que registram as primeiras paisagens brasileiras do século XVII. Nem o Louvre possui tamanha quantidade, nem mesmo a Holanda. A Holanda tem 18 quadros de Frans Post, nós temos 20. Frans Post foi o primeiro paisagista das Américas. Ele veio ao Brasil na comitiva do conde holandês Maurício de Nassau. A coleção conta também com gravuras daquela época e uma raridade. Este quadro em destaque na exposição é um dos raros que restam no mundo e que foram pintados aqui no Brasil. A tela retrata o Forte Frederik Hendrik, com a ilha de Antônio Vaz ao fundo. Existem 7 no mundo. Ele trouxe um desses que foi pintado no Recife em 1641. Existem 4 quadros desses no Louvre, existe um na Maurice Royce, existe outro na coleção Cisneiros e este do Forte Frederik Hendrik no Instituto Ricardo Brenan. Fora isso, ele tem 19 outros Frans Post, das diferentes fases. Da fase que ele esteve no Brasil, da primeira fase, quando ele chega à Europa, e da segunda e terceira fase. Muito bacana, bem conservado, uma série de variedade assim, muito grande, coisas de várias épocas, culturas diferentes, bem bacana, e fora que fortalece muito a cultura pernambucana, né, Nassau e tudo mais. O garimpeiro dessas preciosidades nos acompanhou numa visita ao refúgio que construiu com a obstinação de um colecionador apaixonado. O industrial Ricardo Brenan reuniu durante 60 anos a herança mais completa dos registros do Novo Mundo. E por que o senhor se interessou tanto por esse período histórico? Ô filha, comecei não acaba baixo. Comecei um belo dia, eu comprei do Rio de Janeiro de um colecionador o primeiro Frans Post. Daí em diante, todos os que apareceram eu fui comprando.
E aqui que ficou mesmo a parte do Brasil holandês, né? Brasil holandês. E são publicações daquela época. Aqueles que estão na parede são também publicações daquela época. Este é um retrato, eu comprei a quem? Tem 3. O mais fiel do Maurício Nassau é esse, que eu comprei ao embaixador brasileiro em Berlim. Ele teve que buscar isso, mundo afora. E, ao mesmo tempo, eu destaco também a sensibilidade do olhar do colecionador, porque ele nos mostra o que é o colecionismo. É uma paixão, é uma obsessão que passa por cima de todos os cânones para reunir aquilo que faz um universo encantado. Sem contar as raridades garimpadas em todos os continentes, obras que atravessaram os séculos. A réplica do Pensador de Rodin foi trazida da França. Peças da arte sacra e esculturas clássicas enchem de beleza as salas da Pinacoteca. Colecionador por paixão e construtor de fábricas por profissão, Ricardo Brenan fundou um dos maiores grupos empresariais de Pernambuco, com atuação nos setores de energia, cimento e mercado imobiliário. O Instituto Ricardo Brenan colocou Pernambuco na rota das grandes exposições internacionais. A inauguração do museu, em 2002, foi prestigiada pelo príncipe Frederic III da Dinamarca. Ele veio para a abertura da exposição Albert Ecaute Volta ao Brasil. Foi a primeira vez que 24 telas do artista deixaram o Museu Nacional da Dinamarca. Os brasileiros puderam ver retratos em tamanho natural dos seus tipos étnicos. O artista ficou fascinado pela imponência do índio, do negro e os descendentes da mistura de raças. Foi o encontro das telas com o cenário original. No ano seguinte, em 2003, outra visita nobre. A então Rainha Beatrix da Holanda e o filho, o príncipe William Alexander e a princesa Máxima, vieram ao Instituto Ricardo Brenan. Hoje, ele é o rei da Holanda. Os visitantes reais inauguraram a exposição permanente Frans Post, o Brasil holandês, que na época tinha 15 quadros, reunindo todas as fases da pintura do artista. Achei uma coisa linda, maravilhosa e muito emocionante, porque eu moro aqui e não conhecia. Este é mesmo um patrimônio digno de um rei. O rei dos colecionadores, o senhor do castelo. Ricardo Brenan nos leva para conhecer a obra mais imponente que construiu. O castelo, inspirado nas construções medievais, tem ponte levadiça original. Foi trazida da Europa de navio. As portas também são autênticas, mas tem um detalhe que ele nos revela. Essa porta, ela ia até aqui só. Eu fiz a ampliação dela para cima. Aqui, com gente daqui, dupliquei. Ricardo Brenan sabe de onde veio cada peça. Essa é uma figura veneziana em madeira. É um negro com um olhar e um riso sarcástico, a beleza de peça. Essa é uma fonte indiana, trouxe de lá. Por dentro, o castelo é ainda mais impressionante. Obras de arte e objetos históricos enchem as paredes até o teto. O castelo tem muitos tesouros, cada um mais especial do que o outro. Esse conjunto de armaduras do século XVI é de encher os olhos. Tem armadura para gente, para cavalo e até para cachorro. Olha só que interessante. Era assim que o mascote partia para a batalha, protegido com armadura de aço. Os vitrais embelezam ainda mais o ambiente. Eles pertenceram a uma antiga igreja na Inglaterra. Aqui é um museu eclético. Aqui tem de tudo. Tudo que a pessoa imaginar existe. Em dezenas de vitrines, outra joia que só este museu tem.
3.000 armas brancas, canivetes, facas, adagas, espadas. É uma das maiores coleções do mundo. Esta espada de ouro cravejada de brilhantes pertenceu ao último rei do Egito. E pensar que tudo começou com um simples canivete. O industrial e colecionador Ricardo Brenan tinha apenas 12 anos quando ganhou o canivete de presente do pai. Difícil acreditar, não é, filha? Muito, mas posso dizer que esta foi a razão. Então, em função daquela pequena peça, e eu fui crescendo também, e eu fui comprando armas e facas. No próximo bloco, você vai ver que o Instituto Ricardo Brenan também é um espaço da fé. O industrial e colecionador Ricardo Brenan sempre tem uma coleção nova para mostrar. A de relógios é a mais recente. São 250 de todos os tipos. Nesta sala, outra raridade, 48 esculturas de cera com 1,70 m de altura, representando o julgamento de Nicolas Fouquet. Ele era o responsável pelas finanças da França no reinado de Luís XIV e foi acusado de enriquecimento ilícito. O Rei Sol decidiu mandar prender Fouquet em 1661, apenas 3 semanas depois da festa de gala para a inauguração do Castelo Vaux-le-Vicomte, 50 quilômetros a leste de Paris. O luxo e a beleza do castelo e da festa para 3.000 pessoas chamaram a atenção de Luís XIV, que era o convidado de honra. O Rei Sol ficou tão impressionado com o esplendor de Vaux-le-Vicomte que contratou o mesmo arquiteto e o mesmo paisagista para projetar o Palácio de Versalhes. Fouquet morreria na prisão. A cena do julgamento dele foi adquirida por Ricardo Brenan em 2003 na França e desde 2004 está exposta para visitação. A biblioteca também é impressionante. São cerca de 60.000 publicações, com atenção especial para a história colonial brasileira, além de obras sobre a história do açúcar e das artes plásticas. Eu acho fantástico, não só a locação, né, o lugar onde fica, super bonito, impressionante, e a coleção também, principalmente a arte sacra que eles têm aqui, é uma coleção de tirar o fôlego. Esta aqui é a obra mais recente do Instituto Ricardo Brenan. Uma capela dedicada a Nossa Senhora das Graças. Ela foi inaugurada em maio de 2014. A construção em estilo gótico é um primor. Em cima, em cada lado, estão 7 anjos em tamanho natural. O lago, as palmeiras, compõem um cenário impressionante. Um templo sagrado da fé e da arte. Por dentro, a gente observa o toque do colecionador em cada detalhe. Ele adora misturar as obras de arte. O Cristo suspenso diante do altar é uma escultura de Elias Sultano. Os bancos e carpintaria são do mestre Nido de Olinda. O altar do barroco espanhol é do século XVII. Os vitrais são do século XVIII. Os laterais são novos e foram feitos por Sueli Cisneiros. Um altar do século XVII, bancos feitos por um artesão daqui. O senhor gosta mesmo de misturar a arte? Gosto de misturar. Quando encontro valia, quando encontro qualidade, eu misturo sem medo de errar, filha. Eu tenho poucas ideias, mas copio, filha. Fui lá a Brasília, vi a catedral, os anjos flutuando como ele. Da Catedral de Brasília. Lá de Brasília. Mais um legado do colecionador que reuniu todo este patrimônio no Instituto para garantir a perpetuação do acervo. O senhor fez questão de deixar esse acervo reunido, perpetuado. Perpetuado. Hoje o Instituto é público. Esse acervo pertence ao Instituto Ricardo Brenan. E ao Instituto Ricardo Brenan, ele destinou ao povo de Pernambuco, a utilização do povo de Pernambuco. Eles terão sempre
um conselho diretor e será mantido pelas empresas Ricardo Brenan, que é o grupo empresarial que ele comanda. Isso aí é o grande sonho dele, foi a grande realização, ele trabalhou toda a vida para isso. Todo esse esforço é compensado em momentos como este. Alunos de escolas públicas e particulares que visitam o Instituto fazem muito mais do que um passeio. Aqui, meninos e meninas aprendem que conhecer a história de Pernambuco e do Brasil pode ser uma aventura. Alegria também para o colecionador, que gosta de encontrar esta turma curiosa. Hoje é de vocês, não é mais de minha família. Eu pus as peças todas aqui, mas hoje é para o público. Quem visita esse lugar fica impressionado com a grandiosidade, a diversidade e a raridade do acervo. E esse encantamento foi revelado numa pesquisa. Turistas do Brasil e do exterior colocaram esse museu entre os 25 melhores do mundo. O reconhecimento veio de um dos sites de viagens mais acessados, com 280 milhões de usuários por mês. Entre 509 museus do mundo, 25 foram escolhidos pelos turistas. O Instituto Ricardo Brenan aparece na 17ª colocação na relação mundial e é o campeão de votos entre os museus do Brasil. E o que o senhor acha dessa sua obra hoje ser considerada um dos 25 melhores museus do mundo? Eu acho que é um exagero. Não acha? Modéstia de um homem que dedicou a vida a construir fábricas e que raramente dá entrevistas. Aproveitamos este encontro para saber um pouco mais sobre este senhor de 87 anos, cheio de conquistas. O senhor é um industrial, um empresário, um mecenas, um colecionador. Quem é Ricardo Brenan? Não posso negar, não, eu sou um industrial. O que me atrai, aquilo que para mim é o máximo, são fábricas. E do que eu fiz, de todas elas, dediquei corpo e alma. E são de todas as melhores do ramo. Todas as unidades industriais em que eu me envolvi foram sempre copiadas das melhores unidades lá fora. Então você me perguntou de que eu gosto é disto. Mas fiz e também me afeiçoo e procuro dar o máximo de mim a essa atividade. Não posso fugir dela. E vou dar, ainda vou completar. A importância do patrimônio reunido pelo colecionador Ricardo Brenan é reconhecida por quem entende do assunto. Estudiosos, colecionadores e diretores de museus participaram de um simpósio internacional sobre colecionismo no Recife e se impressionaram com o acervo reunido pelo anfitrião. O que chama atenção, em primeiro lugar, é o olhar do colecionador, a sua sensibilidade, a sua coragem, a sua obsessão. Ele saiu pelo mundo afora e reuniu tudo aquilo que chamou o seu olhar a uma concentração. Ele parou, olhou e buscou. Reuniu uma miscelânea, ele tem de tudo um pouco. Pode ser uma extravagância, pode ser uma folie, como chamariam os franceses do século XIX, mas é o trabalho infatigável de um grande colecionador. É a terceira vez já que eu venho ao Instituto Ricardo Brenan e sempre me surpreendo assim, com as novas aquisições e com a maneira como eles, de modo tão inteligente, transformam a exposição do acervo e que te fazem ver coisas novas ou coisas que você já viu de uma maneira nova. Eu fiquei assim assustada de ver como é que nesse lugar aqui uma pessoa conseguiu juntar durante uma vida só, porque parece até que são muitas vidas, né? Tudo isso, né? Uma coisa incrível, e vendo esse movimento de pessoas de vários estados do Brasil e do exterior, né? Então, assim, a capacidade que esse homem teve de juntar tudo isso e organizar tudo isso dessa forma. Um reduto cheio de magia, com o poder ilimitado de encantar.